Quando falamos de verbos separáveis, a gente tem ali uma listinha que todo curso de alemão entrega com os prefixos destes verbos separáveis. E aí, o que acontece? A gente tem a impressão, e muita gente também explica assim, que a gente pega a raiz do verbo, tipo o verbo machen. Eu já vi gente explicando assim, que a gente pega o verbo machen e a gente acrescenta um prefixo e a gente tem um outro verbo que não tem nada a ver com o machen, que é o verbo fazer. Primeira coisa que eu acho muito importante a gente falar, a gente não acrescenta nada. Né? Na verdade, o verbo, o Trennbarverb, ele já existe. Então, para que a gente ganha a tabelinha? Que tabelinha, Úrsula? Essa. Essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, a gente só tem ela. Para que a gente recebe ela? A gente tem ela para a gente saber quais verbos são trennbar. Então, os verbos que começam com estes prefixos que eu acabei de mostrar, eles vão ser trennbar. Mas o que são esses trennbar verbos? São verbos que se separam do prefixo conforme eles são usados. Ah, mas eles são novos verbos? Sim, são novos verbos, mas você não cria nada, você não pode inventar verbos. Eles são verbos que já existem, eles já estão em uso e eles servem exatamente para explicar melhor algumas coisas, tá? Mas eles se parecem muito com aqueles verbos que não são separáveis. E aí a gente confunde muitas vezes porque a gente está aprendendo o alemão. Então, é muito importante a gente decorar, a gente estudar, a gente treinar bastante esses verbos. Mas, Úrsula, você disse que eles se separam. Como, onde e quando eles se separam? Então, vamos lá. Não são em todos os casos. O verbo Trennbarverb, no infinitivo, que é no infinitivo, ele está escrito tudo junto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. O zumachen. Zumachen é o fechar, ok? Então, zumachen se escreve tudo junto e ele está no infinitivo. Quando ele estiver no infinitivo na frase, ou seja, lá no final da frase, infinitivo é sempre no final da frase, ele não vai separar. Você vai usar ele do jeitinho que ele nasceu. Zumachen, ok? Agora, quando o verbo for lá para a segunda posição, sabe a segunda posição onde a gente conjuga o verbo? Aí ele separa. Porque a gente vai pegar a raiz do verbo, que é o machen, vai conjugar ele lá na segunda posição e vai colocar o prefixo para o final da frase. Para o final mesmo, última posição. Então, eu posso te dar como exemplo, por exemplo, ich mache das Fenster zu. Eu fecho a janela. Ou eu posso te dar como exemplo, ich muss das Fenster zumachen. Eu preciso fechar a janela. Assim também o aufmachen, que é o verbo abrir. Então, eu posso colocar ich mache das Fenster auf. Ou ich muss das Fenster aufmachen. Então, você percebeu aí que a gente estava com o verbo na segunda posição, colocou só o prefixo lá no final. E a gente, quando tem um outro verbo na segunda posição, ele vai para o final, mas fica no infinitivo. Mas, Úrsula, como eu não confundo estes prefixos com as preposições, já que auf, bei, mit e outros se parecem muito com esses prefixos dos Trennbarverb. Você tem que sempre pensar que uma preposição, ela nunca vai ficar no final da frase. O que a gente considera como final da frase? A gente considera uma vírgula, o final da primeira frase. A gente considera uma conjunção uma conjunção aditiva que é o und. Então, até o und é uma frase. Depois do und é uma outra frase, que é o e, é o nosso e. Ou um ponto final, um ponto e vírgula. Até aí é uma frase, ok? Então, uma preposição, ela nunca vai estar no final da frase. Ela vai estar lá no meio da frase. E logo depois da preposição, normalmente, vem artigos, vem substantivos, vem adjetivos. Nunca vai estar no final da frase. Então, se a gente tem um desses prefixos que parece uma preposição, mas está lá no final da frase, você pode ter certeza que é um Trennbarverb. E aí, qual a importância de você ler a frase até o final antes de você traduzir? Quando a gente está lendo uma frase, o que a gente faz? A gente começa a ler cada pedaço e começa a traduzir. Mas o que acontece com o Trennbarverb? Tem uma parte do verbo aqui e outra parte lá no final. Se a gente lê separado, a gente vai pensar que é outro verbo. Vou dar um exemplo para você. A mesma
a mesma frase, tá? Ich mache das Fenster auf. Se eu colocar assim, ich mache, mache é o verbo fazer. Então, se eu traduzo só essa parte sem olhar até o final da frase, então eu faço a janela. Aí o auf tá sobrando lá no final. Agora, se você lê a frase inteira primeiro, você vai ver que o auf pertence ao mache. Aí você já vai lá e fala assim, aufmachen, abrir. E aí você consegue traduzir como eu abro a janela. Por isso que a importância de se ler a frase inteira. Então, primeira coisa, você não cria verbos novos com estes prefixos. Segunda coisa importante, estes verbos já existem, eles são outros verbos. Eles não são novos verbos, invenções, não. Eles são outros verbos, assim como os verbos normais, que não se separam, eles são outros verbos. O que você precisa fazer? Decorar, não tem jeito, ok? Terceiro, eles se separam apenas se eles estiverem em uso conjugados lá na segunda posição. Fora isso, eles não se separam. Quarta coisa, você tem que prestar atenção se o prefixo deste verbo está lá no final, ou se algo parecido está no meio da frase. No meio da frase é uma preposição, nunca vai ser um prefixo do verbo. Se você olhar tudo isso e ler a frase inteira antes de começar a traduzir, você não tem erro. Verbos separáveis, eles não são difíceis, eles, pelo contrário, eles vão ajudar muito você a dialogar, a se comunicar. Inclusive, a você explicar as coisas mais detalhadamente. Sabe quando a gente quer explicar alguma coisa e a gente só sabe da palavra em português e a gente acha que o alemão está muito genérico? É exatamente isso que o Trennbaverb faz. Ele tira esse genérico. Ele explica nos mínimos detalhes. Então, os verbos, os Trennbaverb, eles são muito bons para a gente explicar com detalhes várias coisas. São mais verbos? São mais verbos. Alemão, a língua alemã tem milhares e milhares de verbos, muitos e muitos verbos. Portanto, não pense que os Trennbaverbs são um bicho de 7 cabeças, e sim que é uma coisa para facilitar a sua comunicação, para você poder explicar alguma coisa melhor. No começo vai ser complicado, depois vai ficar mais fácil. Portanto, não pense que vai criar novos verbos, eles já existem, e eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!